Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Como eu disse, nesse terceiro bloco nós vamos conversar sobre saúde pública e quem está aqui conosco é o presidente do Sindicato dos Médicos, Guilherme Pulit. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista, Guilherme. Boa tarde, Tahan. Mais uma vez obrigado em nome de toda a classe médica pela oportunidade de estar aqui com vocês e esclarecendo o que for possível. Justiça se pronunciou a respeito da greve dos médicos. O entendimento deu a lógica? No nosso entender, Tahan, era esperado, né, esse tipo de resultado. Claro que seria uma surpresa se fosse algo diferente disso, mas a gente tomou todo o cuidado, como a gente vinha dizendo durante o decorrer do ano de 2021, para cumprir todos os prazos legais, né, os prazos regimentais, cumprindo sempre o estatuto do sindicato também, que isso é importante, né, é a nossa carta magna, né, nós temos que obedecer aquilo que está previsto no nosso estatuto. E sempre orientando bem a categoria, colhendo todas as queixas possíveis, administrando aí os problemas que a gente visualizou aos montes nas unidades de saúde e colocando em prática um movimento que na verdade a gente esperava que nem precisasse chegar naquele ponto, né, que era a greve em si. A greve propriamente dita, mas assim aconteceu. Aí depois nós tivemos a situação da pandemia agora que deu uma recrudescida, né, veio junto com a influenza e resolvemos fazer suspenderam a greve provisoriamente, né? Recuamos e nisso a prefeitura ganhou um fôlego aí para poder, enfim, apresentar a contraproposta para a gente. Não foi apresentada? Ainda não, a gente teve uma prévia com o Jonathan, nós pedimos um encontro com ele. Jonathan é o secretário de gestão. Isso, da SEGAT, né? E ele nos falou mais ou menos como é que estava sendo projetada a proposta da prefeitura para a categoria. E ficou de nos chamar até o dia 20 de fevereiro para a gente conversar a respeito e bater o martelo. Hoje né? São 21. Pois é. Não chamaram? Não. É impressionante. O Guilherme, eu me lembro que ano passado ainda, foi inclusive motivo de notícias, claro que vazadas estrategicamente pela prefeitura, de médicos que não iam trabalhar e não davam satisfações, talvez em função disso que a prefeitura tenha procurado a justiça, como é que foi? Não, na verdade, tá. Porque isso acontece. Verdade seja dita, o primeiro movimento da prefeitura foi nesse sentido de tentar declarar a greve legal. Porque no dia 8 de novembro, quando nós começamos o movimento, nós tivemos um primeiro encontro com eles. E, assim, foi aquele primeiro encontro que nos deixou um pouco indignados, porque eles não apresentaram nada de concreto, nada, absolutamente nada. Estou sendo bem, não estou exagerando nas palavras, tá? Não temos nada. Não é uma figura de linguagem, é nada mesmo. Exatamente. E a proposta deles é que interrompêssemos a greve. A Procuradoria Municipal deixou bem claro que se não interrompêssemos a greve, eles iam trabalhar em cima da suspensão e declarar a greve legal. Falaram várias vezes, a greve é ilegal, essa greve é ilegal, essa greve é ilegal. Eu falei, não é ilegal, nós estamos avisando com muita antecedência. Isso está tudo muito bem documentado. E por isso que para nós deu a lógica agora, né? A decisão do TJ foi unânime, né? Todos votaram com o relator, declarando a greve da categoria, da classe médica, movimentada pelo Sindicato dos Médicos, legal. E há um aspecto simbólico importante, a suspensão da greve foi um gesto político do Sindicato dos Médicos que mostra, que dá a dimensão de como que a categoria ela está focada naquilo que tem interesse público, né? Que tem interesse, além de interesse coletivo, também preserva aquilo que é de interesse público. É claro que acaba tendo essa conotação política, né? Para um recuo estratégico. Quem domina bem esses assuntos políticos, que não somos nós, né, sempre vai pensar desse jeito. Fizeram isso porque isso não foi. A verdade é que o assunto foi muito fácil, né? A nossa assembleia ela correu com muita facilidade. Todos assim estavam preocupados mesmo, né? A gente estava realmente numa situação. Na verdade, todo mundo ficou assustado com essa onda da Ômicron, com a influenza. Enfim. Assustado. E a gente viu o impacto que isso trouxe até para a própria classe, né? Nós tivemos um município aí de Feijó. Todos os profissionais contaminados simultaneamente. Por algumas horas, Feijó ficou sem médico, né? Nenhum profissional para poder atender, imagina. O que seria do acreano se não fosse a medicina tradicional, hein, Guilherme? Pois é. Aquela das garrafadas.
Pois é, né? Aquela é a boa. Pois é. E deve funcionar, muita coisa deve sem funcionar. Eu dúvida não tenho conhecimento porque realmente não tive Claro que não, estou te tempo provocando aqui, mas... Não, mas tranquilo. Guilherme, e nesse cenário, queria que você aproveitasse o que nos resta de tempo para falar a respeito da situação da vacina, né? Nós vemos em todos os jornais, grandes jornais, como que as crianças brasileiras estão adoecendo da Covid, né? O que isso reflete? Pois é, em primeiro lugar, reflete aquilo que a gente não queria que acontecesse, né? Que a política realmente conseguisse interferir, vamos dizer assim, nas decisões científicas, né? A política, só te interrompendo, a política ela tem atrapalhado na gestão pública, que coloca Sim. a saúde pública nessas condições em que nós vivemos, Sim. e atrapalha também na concepção Sim. daquilo que a gente tinha de um dos segmentos mais cristalizados, que era o Programa Nacional de Imunização, que nós éramos referência para algumas regiões do mundo e espatifou tudo, né? Justamente, uma das colunas fortes da nossa saúde pública era o programa de imunizações, né? E de repente a gente viu isso ser colocado em xeque, isso ser questionado, né? E muitas pessoas esclarecidas, eu percebi isso assim, até por pacientes, né, de consultório, que são, assim, eu sou um profissional que sempre recomendo demais as vacinas. Eu costumo recomendar até para os pais, muitas vezes, olha, toma essa vacina você, assim. Já aproveito o momento ali da consulta da criança para recomendar para os pais algumas vacinas, que eu julgo que sejam importantes para a família, né? E de repente isso está sendo questionado por muitas pessoas. Então muitas pessoas esclarecidas começaram a me perguntar, vacina, não vacina, até familiares. Então. Tem familiares em São Paulo. Eu estou com uma prima minha que mandou mensagem hoje, falou, qual é o horário que você pode falar comigo, não sei o quê, papapá, porque ela está com dúvida. Ela vai vacinar, mas ela quer saber qual vacina dá. Na verdade, assim, vontade de falar, toma a primeira que aparecer, aquela que estiver disponível, porque assim, todas elas vão dar alguma proteção. E é um estímulo para o sistema imune. Não há estímulo melhor do que vacinas ou contato com o próprio agente, mas nesse caso a gente sabe que o agente pode ser perigoso. Hoje eu estava ouvindo você na rádio, hoje, na CBN, e estava vendo o teu esforço para tentar falar a respeito da inflamação no coração de algumas crianças, né? E você falando, olha, deixar a criança adoecer é muito pior, é muito mais perigoso Sim. do que ter medo da vacina ofender o coração da criança. Justamente, a gente estava falando especificamente da miocardite, né? Que miocardite, a miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco. O coração é uma bomba. Obviamente que se ele é acometido, se ele é comprometido, essa bomba não vai funcionar adequadamente. Então os sintomas já são até perceptíveis. Cansaço, fadiga, falta de ar, acúmulo de líquido, né? Tanto nos membros inferiores, como também no abdômen, tórax, ou seja, derrames cavitários, né? A questão é a seguinte, é que a própria infecção viral, ela é capaz de causar miocardite. A própria Covid. A própria Covid. Vários vírus são capazes de fazer isso. Felizmente isso não é comum, tá? Mas nós tivemos alguns casos, que não chegamos aí a 2 dezenas até o momento, isso nos Estados Unidos, milhões de crianças já foram vacinadas, né? Tivemos alguns casos de miocardite, todos tiveram desfecho favorável, ou seja, estão bem em suas residências, sem nenhuma sequela. E aí quem é negacionista pega esses casos e transforma numa regra, né? Como se a criança fosse se vacinar, ela terá necessariamente esse problema, o que... Justamente. Agora sim, se a gente pensar que milhões de crianças estão sendo infectadas, é natural que os casos de miocardite, milhões, né? É natural que os casos de miocardite venham a aparecer com a infecção. E numa escala muito maior do que com a vacinação. Então, essa é a questão. O que é mais perigoso? É vacinar ou não vacinar? Muito mais perigoso não vacinar. Muito mais arriscado pegar o Covid. E agora a gente está vendo essa variante que está, sim, pegando mais o público infantil. Nós estamos vendo os leitos pediátricos sobrecarregados, né, uma mortalidade aumentando, um impacto, a morbidade. É comum agora as famílias inteiras pegarem a nova variante e a criança fazer um febrão, ficar mais prostrada, vomitar, ter dor abdominal, ter o quadro respiratório. Felizmente não aquele quadro que a gente estava vendo nos adultos. Enquanto os pais e até avós estão tirando de letra. Muitos poucos até não estão. Por quê? Mas por quê?
porque estão imunizados. Exato. Então, estamos pegando agora, seletivamente, o vírus está comprometendo justamente aquela população que ainda não foi vacinada, que são as crianças. Não deu tempo de imunizá-las para essa nova variante. O que é uma situação que, inclusive, nós da imprensa, não sei se noticiamos da maneira adequada, no geral, né? Porque a gente teve a ideia de que a Ômicron, ela se espalhava muito rápido, mas ela era, digamos que, mais fraca do que as outras variantes. Não sei se é bem isso, né? O problema é que a gente já tem uma parte da população já imunizada, então ela chega mais, respeitando mais as polícias ali. E pegando a população justamente que ainda as vacinas não tinham sido liberadas, justamente porque os estudos estavam em conclusão, né? E aí as crianças agora sofrendo um pouquinho mais. Algumas já imunizaram, pegaram mesmo assim, mas não tiveram a chance de fazer o reforço. Ou seja, são várias... É aquela situação que a gente fala, né? É trocar o pneu do carro furado, mas com o carro andando. A gente não tem tempo para parar, esperar com grandes conclusões. A gente tem que agir conforme, né, a carruagem progride. Essa ideia que está se consolidando na comunidade de que eu não quero ser cobaia é uma situação muito complicada essa, viu? Porque quem fala isso não conhece direito como que a construção de uma vacina, as coisas não são... Uma vacina não nasce perfeita do dia para a noite, ela é um processo, ela é resultado de um processo. Né? Vai sendo aperfeiçoada, né? Vai sendo aperfeiçoada. E o controle é rigoroso, os estudos são bem extensos, feito em milhares de pessoas simultaneamente, que essas sim são voluntários, verdadeiros voluntários, entre aspas, vamos dizer assim, cobaias. Agora nós não, nós estamos tendo o privilégio de fazer isso no momento em que vários estudos foram concluídos e que países inteiros já iniciaram, assim como os Estados Unidos, já vacinaram milhões de pessoas. Quer dizer? Guilherme, então só para concluir em relação à questão da greve, você está esperando a famosa contraproposta da prefeitura, né? É o que vocês estão aguardando. Exatamente, a gente espera a contraproposta, que eu espero que saia aí nos próximos dias. A gente tem uma nova assembleia dia 27, semana que vem. E se nada der certo, nós vamos voltar com o movimento grevista assim que a situação se acalmar. Perfeito. E agora, referendado pela Justiça, porque a Justiça considerou a greve legal. Vamos ver, né? Vamos ver com certeza. Se os gestores vão conseguir dar respostas a contento e num prazo respeitoso com a comunidade. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Itan.